Fala galera, vamos retornar aqui para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui eu ia até trazer a review sobre o Mutano, né? Porque eu não tinha feito ainda uma análise completa testando o personagem, né? Mas acabou que eu já postei aqui ontem a luta com o Mutano, né? Na raid solo, já indiquei ele para vocês, né? Então meio que a galera já viu aqui o meu teste, né? Utilizando o personagem. É um personagem maravilhoso, é um personagem incrível, tá? Vale muito, muito a pena vocês correrem atrás. E eu vi que, inclusive, está disponível o baú de aprimoramento dele, né? Então, para quem não compra equipamento, é a única forma de você conseguir os equipamentos dele é pelo baú de aprimoramento. Então, se alguém ainda tem dúvida se vale a pena, vale muito a pena, tá? Atualmente, o Mutano é o personagem 3 estrelas, né? O melhor damage do jogo, porque ele com certeza supera qualquer outro damage, inclusive a Afogada, enfim, a própria Ravena, tá? Porque o Mutano ele consegue solar um boss com 2 bilhões, 3 estrelas e sem grandes suportes, assim, né? Então, você bota uma Vixen com ele e vai, cara. Então, isso faz dele realmente o damage mais forte, tá? Mas, enfim. Nesse vídeo aqui eu resolvi falar sobre o Adão Negro, né? Eu recebi algumas perguntas, então várias pessoas, né, me perguntando até se valia a pena, né, o Adão, se ele é bom para raid, como é que é e tudo mais. Então a gente veio da raid dele, né? A raid dele tava aí anteriormente a raid do Batman Kiri. Então muita gente conseguiu desbloquear, né, pela raid, que é muito bom. Então vou comentar mais um pouquinho para vocês aqui. Então coloquei o meu no máximo, né? Então tá aqui já 7 estrelas. Só preciso colocar ele nível 80, né? Porque eu tô com pouco recurso aqui, né? Com as cápsulas de experiência arcana. Porque eu tava upando o Shazam, né? Tava o baú do Shazam disponível aqui, certo? E aí eu resolvi desbloquear, eu resolvi tentar, né? Cadê ele? Tá aqui. Então, como ele também é arcano, acabei botando ele nível 60, né, e tal, para ele ficar mais fortinho. Então, gastei as cápsulas que eu tinha para upar o Adão Negro, né? Coloquei aqui nesse desgraçado do Shazam, né? Que, cara, eita personagem que levou um tempo para eu conseguir, na moral. Muito chato, pô, desbloquear esse bicho aqui. O pior é que nas secundárias eu já tinha conseguido desbloquear ele. Eu tenho 200 fragmentos nas duas contas secundárias dele. Nunca desbloqueei ele lá porque eu vou passar para minha conta principal, né? Então vai dar para deixar ele quase 5 estrelas aqui. Quando eu passar esses 400 cristais, vai ficar aí mais perto de 5 estrelas, né? Então, mas pense que personagem chato. Pô, deu muito trabalho para desbloquear esse bicho. Eu nem sei quanto tempo, quantos meses já tem. Deve ter mais de 6 meses, né? Sei lá quanto tempo ele saiu. Não lembro agora. Mas enfim, vamos voltar aqui pro Adão. Cara, o Adão, pra quem, né, me pergunta ou pra quem tem dúvida se vale a pena desbloquear esse personagem, vale sim, tá? O Adão, ele é um redutor de vida, então obviamente só por isso já vale a pena você ter ele na sua conta. Vamos ver. Acho que é essa passiva aqui. Ele reduz aqui até 40% de vida, né? Obviamente isso aqui é porque ele está no nível 7, certo? Se você desbloquear o Adão 3 estrelas, ele reduz, eu acho que é 32%, salvo engano, é algo assim. Aí vai aumentando, aumentando, até chegar nos 40%. Mas enfim, 30%, 32%, 34% já faz uma diferença absurda. Então, para qualquer pessoa que tem uma conta aí mais básica ou uma conta intermediária, essa conta não vai conseguir solar muitos boss na raid solo. Então, principalmente quando a gente está em raid solos mais difíceis e a gente está enfrentando boss muito complicados, ajuda você a usar os redutores. Então a estratégia é o seguinte: tem um boss com 2 bilhões, eu tô sem equipe para solar, eu vou usar redutor. E aí eu reduzo ali 30% da vida desse boss. Amanhã, nos meus próximos ataques, já me ajuda, porque ao invés de eu enfrentar um boss com 2 bilhões, eu já enfrento ele com 1,5 bilhão. E aí eu uso outra equipe redutora, deixo com 1,2 e assim vai. Então, isso ajuda muito. Então, para quem tem contas aí mais básicas ou contas intermediárias, todos esses redutores eles vão ser de muita ajuda, tá? Para vocês terem uma progressão mais fácil na raid solo. Então, vale a pena pegar o Adão? Vale, cara. Vale a pena pegar a Zatanna, o Batman Kiri, o próprio Rei Robin. Agora, o Rei Robin, né?
ele realmente só vale mais a pena você usar com a Afogada, mas dá pra usar o Rei Hobby com o Batman que ri e reduzir vida, né? Porque ele só reduz a vida quando algum membro do time metal aplica um debuff. Então, fatalmente a redução de vida do Robin ela é a pior, porque ela depende do Batman que ri ou da Afogada. Você não consegue usar ele sozinho e reduzir vida, né? Porcentagem. Mas, enfim, qualquer redutor, o King, então qualquer redutor, o Exterminador, vale muito a pena você ter para você ter uma progressão mais rápida na sua conta. Então, a minha experiência com o Adão nas contas secundárias que eu consegui ele pela raid solo, nas duas contas, tanto na Henrique 2 quanto na Henrique 3, e eu desbloqueei. Eu falei, não, cara, eu vou. Na Henrique 2, eu acho que eu consegui pegar ele em baú primeiro, né? Aí eu peguei em baú, aí eu resolvi desbloquear, porque normalmente eu deixo para passar para a conta principal, né? Os cristais pela liga. Mas eu falei, não, eu vou desbloquear porque vai ajudar a minha conta secundária, né? E dito e feito, cara, faz uma diferença absurda, assim. Então, nas minhas contas secundárias não são contas muito fortes, então eu não consigo solar muitos boys. Na verdade, só tem uma equipe que sola lá, que é Ravena e Harley. Acabou. Nem a Afogada eu consigo solar, porque a Afogada não tá no máximo, eu não tenho artefatos de raid nível 8, 9, 10 lá, então eu não consigo fazer 2 bilhões com a Afogada. Então, assim, como é que eu uso esses redutores? Eu pego um boss com 2 bilhões e começo a usar redutores primeiro. Então eu faço 2 lutas aí com redutores, deixo a vida desse boss pela metade, ou enfim, ou até, né, uma vida mais baixa, e aí eu vou com a Afogada e finalizo. Então, assim, é uma estratégia muito boa, vale muito a pena, tá? As minhas considerações sobre o Adão é o seguinte, cara, então, vale a pena usar ele na raid solo principalmente, né? Na raid da liga eu já acho que não vale a pena, mas na raid solo vale a pena você usar se você precisa, né, da redução de vida, se isso vai te ajudar, mas eu tenho um porém. O Adão ele não serve para solar boys. Ele não vai servir. Então, assim, Henrique, eu gosto muito do Adão, eu vou investir, eu vou colocar ele 7 estrelas e eu vou solar boys. Não vai. Se o seu objetivo for solar boys só com ele, você não consegue. Agora, recentemente, né, eu postei ontem, então quem não viu, veja aí o vídeo eu usando o Adão com a Harley e a Era, né, da Liga da Anarquia, e conseguindo solar um boss. Mas eu não solo o boss com ele. Eu uso ele na equipe como um suporte para Harley. Henrique, mas não tem suporte melhor, não tem a Supergirl, não tem a própria Vixen, enfim. Cara, né, eu já falei lá nesse vídeo, né? A Supergirl eu tenho problemas para usar ela, porque eu acho que demora muito para atingir os 400%. Então, assim, eu acho que não compensa. Às vezes, quando você olha, só tem 1 minuto pô, de luta, né, para você fazer, você fica ali naquela complicação. Então, eu não gosto da Supergirl, apesar dela ser um excelente suporte, isso ninguém nega, mas eu acho que ela é muito complicado, é muito demorada, ela não é prática. E o Adão, por que ele acaba sendo um suporte? Ele, obviamente, quando entra, já ataca uma porcentagem de redução de vida, então já abate ali uma quantidade de vida do boss. E ele, nos golpes básicos, ele aplica o debuff, né? Que ele vai reduzir ali a defesa do boss. Então, acaba funcionando porque é só você colocar o artefato da raid nele. Quando você entrar e bater, você faz 2 coisas em uma, né? Aquela história de 2 coelhos com uma cajadada só. Você já vai reduzindo vida, o que já te ajuda, né? Vai ficar com menos vida para você solar. E ele já aplica um debuff, né? De redução de defesa. E aí depois você sai com o Adão, entra com a Era, usando o fantoche, e taca especial 3. O especial 3 da Era aplica atordoamento e aplica também um outro debuff que impede ali os movimentos, né, do oponente. E o fantoche já aplica mais debuffs, queimadura, cegueira, aumento de dano incomum. Basicamente com isso, você já consegue colocar poder infinito. Então é por isso que o Adão acaba sendo muito funcional com a Era e com a Harley. Porque ele meio que fecha o time aí, ele aplicando mais um debuff, você consegue ter uma eficácia muito melhor na luta. E aí, meu amigo, enfim, vocês já viram lá o vídeo, né? Quem não viu, vê lá, eu postei ontem esse vídeo, tá? Utilizando o Adão e a Harley, né, para solar boys. Cara, é muito funcional, é uma apelação absurda. Você fica spamando o especial 3 com a Era e o oponente fica cego. E aumento de dano incomum. Cara, ele não faz nada, ele nem bate na gente quando chega esse ponto da luta. Fica completamente inútil, boys. Então, assim, o Adão, eu vou deixar essa ressalva. Ele é bom para raid solo.
Solador ele não é, tá? Então não invista nele, não junte 10 mil, 20 mil, 30 mil joias para botar um Adão no máximo, achando que você vai solar um boss, porque você não vai solar um boss com ele. Mas ele é bom como um suporte na raid solo? É. E aí eu deixo aqui esse time para você utilizar. Usa ele com a Harley e com a Hera, tá? As ressalvas que eu vou fazer é o seguinte: o nível do artefato conta, Henrique? Conta. O ideal é você ter... Nos meus testes, quando eu comecei a usar esse time, eu só consegui solar um boss com 2 bilhões com o artefato da raid pelo menos nível 7 ou 8, tá? O artefato abaixo disso, eu não consegui fazer os 2 bilhões. Então eu deixo essa ressalva aqui para você. Tá? Então depende muito. Ah, Henrique, o meu artefato tá nível 5. Eu só tenho um artefato, cartas de metal nível 5, eu boto na Harley. Eu tenho um fantoche nível 7 que eu boto na Hera. E boto só um artefato de cartas de metal nível 1 no Adão. É o máximo que eu tenho. Vou conseguir solar um boss? Eu acho que não. Eu acho que com os artefatos nesse nível você não consegue solar, mas você vai conseguir fazer um dano muito bom. Então, se não solar, você chega perto ali. Acredito que dê para fazer 1 bilhão e meio, porque o Adão já reduz uma quantidade de vida por si só, né? Então já ajuda. Mas assim, deixa essa ressalva aqui, né? Da questão do nível do artefato. Mas se você tiver as cartas de metal nível 8, né, você provavelmente já consegue solar, é só você fazer aquela mesma estrutura de luta que eu postei lá no vídeo. Mas fora isso, fora a raid, o Adão é um personagem forte, tá? Ele é um lendário eficaz. Para as arenas ele é muito bom, para o modo invasão da liga ele é muito bom porque ele é muito bruto, ele faz muito dano básico, então ajuda bastante, tá? Então, já postei aqui vídeo utilizando ele nas arenas, ele é muito brabo, cara, ele dá 4, 5 porradas, ele já derruba o oponente, então o golpe básico dele dá muito dano, ele é muito bruto, então é um personagem que para as arenas é fenomenal, e para a raid eu tenho curtido muito a aplicação dele nesse time, então... Vale a pena investir nele. Não acho que vale a pena você investir muito recurso nele para botar ele no máximo ou promover ele muito. Então, Henrique, eu quero deixar ele 5 estrelas, 6 estrelas. Compensa? Cara, depende em que momento tá a sua conta. Então, assim, tô sendo bem realista. Eu corri atrás de investir nele, primeiro, foi acidental, né? O meu Adão, né? Eu já contei essa história aqui, mas eu tinha um Adão 4 estrelas. E acabou. Eu ia ficar nisso aí. E aí, quando veio o baú dele e do Shazam lendário, eu tava acho que com uns 15k de joia, 20k e tal. Aí eu falei assim, bom, eu vou tentar esse baú para pegar o Shazam, porque eu não tinha o Shazam. E calhou que eu gastei todas as minhas joias e não veio o Shazam de forma nenhuma. Eu acabei tirando o Adão umas 5 vezes. Então o meu Adão de 4 estrelas, eu coloquei ele para 6. E aí nesse caso eu fui atrás de deixar ele no máximo, porque, digamos, eu já estava bem perto disso, bem próximo, mas foi acidental, né? Na verdade, o baú Duo eu queria abrir o Shazam que eu não tinha na minha conta, mas calhou que o desgraçado do Shazam não veio nenhuma vez e o Adão ficou vindo repetidas vezes, então acho que eu teria ele 5 vezes, salvo engano. E aí de 4 estrelas eu acho que eu botei ele para 6 estrelas, aí eu falei, bom, agora que ele já tá 6 estrelas, vale a pena eu investir nele. Mas nem precisei gastar mais joias, né, para fazer isso. Veio a raid dele e aí eu consegui pôr ele 7 estrelas, né, porque eu tirei ele 2 vezes. E aí passei cristais da minha conta secundária, né, para principal e coloquei ele no máximo, certo? E ainda tô aqui com 200 cristais a mais porque, né, pela raid solo, né? Eu já tinha promovido para 7 estrelas, aí eu ganhei ele de novo pela raid solo. Então, acredito que eu passe para a conta secundária, esses 200 cristais aqui. Mas assim, foi meio que acidental. Então, e principalmente se você não tem lendários importantes, tipo assim, Henrique, eu não tenho o Exterminador, eu não tenho a Zatanna, mas eu ganhei o Adão pela raid solo. Vale a pena eu gastar em baú para promover ele? Eu diria para você que não. Usa ele 3 estrelas mesmo, tá? Para reduzir vida. Ou aplica ele nesse setup com a Harley e com a Hera, porque você só precisa do debuff dele e da redução. Então, não importa se ele tá 3, 4 ou 7 estrelas, né? Se você tiver artefatos de nível alto, você consegue solar, né? Utilizando ele com a Harley, mesmo ele em 3 estrelas, entende? Você só precisa fazer aquela técnica ali. O nível de estrela dele não vai impactar muito, não. Só o nível dos artefatos que você está utilizando. Então, se você não tem lendários importantes, como o Exterminador, como a Zatanna, eu diria para você, ganhei o Adão pela raid, ou peguei ele em baú,
tenta guardar joia para outros lendários importantes. A Zatanna é fundamental, então vale a pena. Se você não tem a Zatanna, guarda a joia, né, para pegar ela, né? O Exterminador, que é um redutor também muito importante. Então, se liga nisso aí, tá? Guarda a joia, né, pro baú da afogada, né? Então vale muito a pena. Então, assim, desbloqueei ele, acabou. Eu acho que só vale a pena você investir se a sua conta é Pro. Ah, Henrique, eu já tenho todos os lendários, eu já tenho os personagens ouro no máximo. Aí, beleza, aí você corre atrás dos lendários, que é o que eu tô fazendo agora, né? Mas assim, né, deixa essa ressalva aqui para vocês, certo? Uma análise aí, um veredito mais atual sobre o Adão, né? Porque ele agora tem essa importância na raid solo, então, né, eu queria deixar aqui vocês atualizados, então espero que vocês tenham curtido aqui essa dica, tá? Então, novamente, não desperdicem recurso nesse cara aqui se vocês ainda precisam desbloquear outros lendários, tá? Opa, vale a pena abrir ele 3 estrelas? Vale. Vale a pena eu gastar muita joia, gastar 20 mil joia, 30 mil para botar o Adão no máximo? Não vale se você ainda não tem uma penca de personagens importantes. Então, nesse caso, não vale. Desbloqueia ele, acabou. Deixa ele 3 estrelas. Corre atrás de pegar o Frio, a Zatanna, o Exterminador, o Rei Robin, o Batman que ri. Então, tem uma série de outros lendários que vão ajudar muito na progressão da sua conta. Beleza? Então, esse aí é o vídeo de hoje, é nossa análise, tá? Vou trazer aqui outros vídeos, né? Testando outros personagens para vocês, né? E explicando algumas outras coisas que eu tenho visto e aprendido recentemente, beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!